Olá, estou aqui muito bem acompanhado pelo Dr. António Júlio Nunes, diretor executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal, assim, não é? E o Dr. Carlos Santos, responsável pelo Programa de Educação e Informação da Autoridade Antidopagem de Portugal. Obrigado aos dois por estarem aqui este bocadinho à conversa comigo. Estão aqui os dois porque dentro de momentos vão falar, vão fazer toda uma formação sobre esta questão do doping. Este tema é doping, a importância da verdade desportiva, é este o tema desta formação. E eu queria começar esta nossa conversa por vos perguntar qual é que é a real importância e diria mesmo a pertinência de falar do doping nesta altura. Muito bom dia e obrigado também à Autoridade Antidopagem por esta oportunidade. Contudo, antes de responder à sua questão, tenho que necessariamente dirigir algumas palavras à Câmara Municipal de Vizela, na pessoa do seu vereador do desporto, o Dr. Rui Ferreira. Porquê? Porque tanto eu como o Carlos, no âmbito da formação da Autoridade Antidopagem de Portugal, temos dado formação em todo o país, inclusive também no estrangeiro. Mas desta vez foi inédito porque uma Câmara Municipal ter a sensibilidade de convidar a Autoridade Antidopagem de Portugal para vir falar junto dos praticantes esportivos ontem e hoje junto do movimento associativo e dar a oportunidade à ADOP para mostrar aquilo que faz, aquilo que é a causa da ADOP, a importância daquilo que é o trabalho da ADOP, é realmente relevar, é realmente agradecer à Câmara Municipal de Vizela. Respondendo de forma muito sucinta à questão que colocou, a importância para nós é fundamental e indispensável, ou seja, a ADOP tem como funções a proteção da verdade esportiva, a proteção da saúde dos atletas, a proteção no fundo daquilo que é a integridade desportiva. Um desporto sem integridade, sem verdade, acaba por perder a sua credibilidade, acaba por passar uma imagem errada daquilo que deve ser o desporto, não só naquilo que é a visão que os próprios atletas devem ter desse desporto, como também dos adeptos, dos fãs que estão a acompanhar esses seus ídolos, que muitas vezes, e infelizmente, quando enverdam por caminhos menos próprios, pelo caminho da dopagem, acabam por perder esses fãs e acabam por perder de alguma forma e prejudicar a credibilidade daquilo que é a sua modalidade, daquilo que é o seu desporto. Portanto, para a ADOP é fundamental, a pertinência é total, porque nós, como outros organismos, tentamos proteger o desporto, tentamos proteger no fundo a essência do desporto. Obrigado. Eu juntaria então às palavras do meu colega um dos objetivos da Autoridade Antidopagem de Portugal, que é sobretudo o da prevenção. Nós não fazemos só controle, não andamos só atrás dos atletas a fazer controle de dopagem. O principal, digamos, objetivo agora desta nova direção até da Autoridade Antidopagem de Portugal, na pessoa do seu presidente, o Dr. Manuel Brito, é nós chegarmos àquele número idílico quase de 0 casos positivos, continuando a fazer os controlos que normalmente fazemos, o número de controlos que fazemos. Portanto, estas ações são fundamentais como prevenção e informação de todos os agentes da atividade esportiva, praticantes, dirigentes, treinadores, famílias, no sentido de estarem todos informados sobre os perigos da dopagem, as regras da dopagem, de forma a que não haja casos positivos, que é isso que todos desejamos. Vocês entenderam ou entendem que é mais importante neste momento, e esta pergunta pode ser um bocadinho complicada, mas é mais importante informar as pessoas porque não estão informadas, porque vocês acham daquilo que vão vendo, da vossa experiência, que as pessoas não estão informadas, ou é mais importante sensibilizar porque, embora saibam, não estão sensibilizadas para o caso? É um pouco as duas coisas. Ou seja, ao longo destes largos anos, os últimos anos que temos trabalhado nesta temática, acabamos por encontrar, infelizmente, um grupo de pessoas que incorrem em violações de normas antidopagem por desconhecimento, e aí sim, aquilo que o meu colega Carlos Santos estava a falar, a prevenção, a informação, que é fundamental, e é fundamental aos atletas, é fundamental ao chamado pessoal de apoio, seja treinadores, seja médicos,
e até mesmo aos pais dos próprios praticantes esportivos. Para os atletas que de alguma forma cruzam os caminhos do doping com dolo, com intenção, também é importante essa formação. Porquê? Porque para os alertar para aquilo que são os perigos para a saúde deles, porque é também uma das missões da Autoridade Antidopagem, a proteção da saúde dos atletas e, em última análise, também tentar que eles percebam o dano que as carreiras deles podem ter quando incorrem numa violação, que pode ir de uma simples repreensão, no limite até 25 anos de suspensão da prática desportiva. Não é necessário 25 anos para terminar uma carreira desportiva, basta muitas vezes em atletas de alto rendimento 1 ano, mas com molduras sancionatórias que para primários muitas vezes chegam aos 4 anos, é suficiente para terminar com uma carreira de forma precoce, devido a um erro que, se estiverem informados e devidamente informados, e isso é uma responsabilidade da Autoridade Antidopagem de Portugal, mas também daquilo que são as entidades esportivas com responsabilidades, poderá evitar uma situação dessas. E estas formações são importantes. Porquê? Porque hoje vamos ter cerca de 80 dirigentes a assistir, e o objetivo da Autoridade Antidopagem, porque a Autoridade Antidopagem não consegue fazer este trabalho sozinho, estamos a falar do universo de perto de 600 mil praticantes esportivos federados, mas deixando esta informação nos dirigentes dos vários clubes, das várias coletividades, que esta informação passe de forma quase em cascata para essas pessoas, para que essas pessoas depois possam passar também dentro daquilo que são os seus clubes, as suas associações, os seus atletas, no fundo. Então, Carlos, eu não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta pergunta, mas vou só dizer uma coisa, vou acrescentar uma pergunta, caso queira também abordá-la. Obviamente deve haver estatísticas, há números, mas eu gostava de saber, nesta questão de informar e sensibilizar, se Portugal é ou não um exemplo nesta questão da verdade esportiva. Okay. Portanto, pode pegar as duas questões. Pegaria primeiro naquilo que disse antes, nas suas palavras do sensibilizar e informar. Eu diria que são as duas coisas. É sensibilizar primeiro e informar depois. Ou seja, sensibilizar as pessoas para esta questão do doping, da existência do doping e dos perigos, e informá-los depois para o seu papel. Portanto, as pessoas, muitas vezes os agentes desportivos não estão conscientes ou cientes do seu papel enquanto dinamizadores desta temática e do seu papel junto dos praticantes, e isso é uma das nossas tarefas enquanto dinamizadores destas ações. Relativamente à sua segunda pergunta, Portugal. Nós não temos dúvidas nenhumas. Portugal é um país limpo relativamente a esta questão. É um país limpo comparativamente, naturalmente, a casos conhecidos mundialmente. O caso da Rússia, o caso dos Estados Unidos, o caso da Ucrânia, que andam agora aí muito, estão a ser muito falados. Efetivamente, ao nível do número de casos de doping, e nós fazemos um número muito grande de análises de controles de dopagem, nós temos poucos casos positivos. Temos naturalmente sinalizados aquelas que são as modalidades de maior risco. Todos nós sabemos quais são, e sabemos que em Portugal existe uma franja mínima, mas mesmo mínima, digamos quase ínfima, de atletas que pisam o risco. Ínfima. Como costuma dizer o meu colega António Júlio, nós temos 99,999% de atletas limpos, e temos efetivamente uma franja mínima, que muitas vezes não é deliberadamente. Aliás, nós vamos abordar essa questão da falha num controle, até por desconhecimento, por tomar algo que nem sabiam que tinha uma aqui uma confusão proibida entre, por exemplo, suplementos e doping? Há uma confusão em alguns casos? São coisas, ou seja, os suplementos alimentares não estão na lista de substâncias proibidas, não é proibido os atletas tomarem suplementos alimentares, nem a Autoridade Antidopagem de Portugal é contra a toma de suplementos alimentares, nem tinha que o ser.
Há aqui um risco associado aos suplementos alimentares, e isso a ADOP tem essa obrigação de transmitir aos atletas. Porquê? Porque os suplementos alimentares, alguns suplementos alimentares, é evidente que a maior parte não estão, mas alguns, muitas vezes estão contaminados com substâncias que fazem parte da lista de substâncias proibidas para o desporto. E, nessa medida, quando esses suplementos são tomados por alguém que não é federado, alguém que não entra em competições federadas, não é um problema. Poderá ser um problema de saúde, se o tomar de forma reiterada, mas não será um problema a nível disciplinar. Mas para os atletas federados, que nós sabemos que recorrem aos suplementos alimentares, e não estamos a falar só de atletas portugueses, estamos a falar a nível mundial, um atleta federado que entre em competições, que seja controlado e que tome um suplemento alimentar que infelizmente possa estar contaminado, isso já aconteceu infelizmente em vários países, naturalmente incorre num caso positivo, ou seja, a amostra desse atleta revela uma substância proibida. E depois há todo um procedimento disciplinar. E nós sentimos que não foi com a intenção, foi por negligência, não foi por condolo, mas a lei aí, como muitas outras leis, é cega e aplica-se, e muitas vezes esses atletas são sancionados. São sancionados devido a uma substância a um suplemento alimentar e não a uma substância proibida em que eles têm realmente intenção de tomar para tirar daí algum proveito desportivo. Estamos a falar de desinformação neste caso, não é? Sim, sim. E muitas vezes essa desinformação parte também até mesmo a parte da contaminação. É evidente que o produtor não o faz de forma intencional. Muitas vezes o que acontece da parte dos produtores desses suplementos é os rótulos de fora que estão incompletos, e quando o rótulo não discrimina tudo aquilo que aquele suplemento tem, muitas vezes pode levar a violações de normas antidopagem, e nós alertamos os atletas para esse risco, sabendo e não podendo impedir que os mesmos possam tomar esses suplementos para recuperar mais rapidamente um treino, ou até muitas vezes até mesmo em termos psicológicos, para se sentirem melhores. Há um bocadinho o Dr. António falava, e pode ser para o Dr. Carlos, sim, mas há um bocadinho que o Dr. António falava desta alegria que é poderem falar e fazer esta formação para dirigentes. Quando falamos de doping, geralmente colocamos o peso todo no atleta. É o atleta, é a decisão do atleta, é o futuro do atleta, é o caminho que ele tem feito. Que papel é que podem ter aqui os dirigentes, os treinadores, os clubes, nesta questão da verdade desportiva? Ora bem, todos nós sabemos que muitas vezes o atleta tem ali uma relação muito próxima, nomeadamente com o seu treinador. Muitas vezes o treinador é quase como um segundo pai, no aconselhamento, não só no treino, mas noutras coisas da vida. Ora, sendo isto uma parte da sua formação desportiva e pessoal também, o treinador tem, naturalmente, um papel fundamental no aconselhamento do seu atleta em todas estas vertentes. Na vertente da saúde, da higiene, do tratar do seu equipamento, da sua vida regrada, da alimentação e também, naturalmente, do cuidado que deve ter nos produtos que toma para não cair no incumprimento nesta questão da dopagem. Portanto, fundamental, sobretudo no caso dos treinadores, os dirigentes também, as famílias. Há aquilo que o meu colega António Júlio disse, que é o pessoal de apoio que envolve, e hoje em dia nós não temos que esquecer que antigamente havia o atleta, o treinador e pouco mais. Hoje em dia, um atleta tem um manancial de gente à volta dele. É o psicólogo, é o nutricionista, é o médico, é o fisioterapeuta, é o treinador adjunto. Eu sei lá a quantidade de gente que anda à volta do atleta a ajudá-lo, e já ninguém hoje atinge um título olímpico sem ter uma catrefa de pessoal à volta dele a ajudá-lo na sua vida desportiva e não só. Portanto,
todas essas pessoas têm um papel fundamental no aconselhamento dos atletas hoje em dia. Acho que o atleta é preciso passar por todas essas pessoas também. É isso? Também, o atleta vive hoje em dia, não vive isolado. Portanto, não é uma relação a dois. Hoje em dia é uma relação de grupo. É quase como hoje vamos ao médico. Se uma pessoa estiver internada no hospital, tem um médico, mas esse médico depois faz aquelas reuniões com uma série de médicos para decidir o que fazer com o doente. Aqui ele não está doente, o atleta naturalmente, mas há um grupo de pessoas que contribuem para o sucesso do atleta. E a todos eles, nós solicitamos que tenha uma intervenção no sentido do aconselhamento do atleta também nesta área. Só Sim. uma ou duas coisas para completar a excelente resposta dada pelo Carlos Santos, que tem a ver com a parte legal, no fundo, de um processo destes. É importante a informação de todos os colaboradores, de todo o pessoal de apoio que está à volta do atleta. Porquê? Porque muitas vezes também o desconhecimento destas matérias, dessas pessoas, pode induzir à toma de uma substância que leve a uma violação. E, naturalmente, as violações, quando comprovadas e quando associadas a um médico ou a um treinador, eles também têm as mesmas sanções. Aliás, os médicos até têm sanções no dobro, porque têm uma obrigação acrescida de conhecer estas temáticas. Mas a verdade é que o principal prejudicado é sempre o atleta, porque é no organismo do atleta que a substância é detectada. E, portanto, seja de forma intencional ou não, o maior prejudicado de toda esta cadeia é sempre o atleta. E daí a informação é importante estar no atleta, mas também é importante estar em todas as pessoas que o ajudam diariamente ao cumprimento daquilo que é o objetivo dos treinos e o planeamento das competições. É muito importante. Dr. António e Dr. Carlos, obrigado. Haveria muito mais para falar, certamente, e vão falar na vossa formação. Muito obrigado por este bocadinho. Tenho a certeza que despertamos também aqui a curiosidade de algumas pessoas. Obrigado aos dois e boa formação. Muito obrigado. E obrigado a si também por ter assistido a esta conversa sobre doping, a verdade esportiva, esta formação que vai acontecer dentro de minutos. Obrigado.